É importante destacar que a alteração legislativa de 2020 ela vai proporcionar muitas vantagens para as empresas em crise. Por exemplo, o mecanismo da recuperação extrajudicial, que é a possibilidade do devedor negociar com seus credores fora do Poder Judiciário. Ele primeiro faz um acordo com os credores, conquista a adesão da maioria dos credores e depois ele já entrega a solução para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário só cuida de homologar esse plano de recuperação. Não precisa nomear administrador judicial, não precisa ter custas com fiscalização do processo. O processo é muito mais rápido, muito mais barato e muito mais eficiente. Então, acho que o destaque deve ser dado a essa modificação legislativa, o grande incentivo à recuperação extrajudicial. Então, a respeito do número de processos de recuperação judicial e de falência, o que tem acontecido ao longo dos 2 últimos anos? A pandemia gerou uma solidariedade entre devedores e credores. Por quê? Todos foram afetados pela pandemia. Então, o movimento que ocorreu na sociedade foi de uma grande negociação. Os conflitos não foram levados para o Poder Judiciário naquela quantidade que se acreditava que seria levado. Aquele tsunami de ações não ocorreu. O que eu acho que é bom para a sociedade. A sociedade passou a acreditar no diálogo, na construção de soluções de consenso. E isso a gente tem visto também na área de insolvência. É claro que isso pode levar um dia a chegar à conta. Qual é o dia que o devedor vai ter que pagar suas dívidas? Os bancos vão ter mais tolerância com esses devedores? Eu acredito que sim, existe ainda um espaço de diálogo. Então nós temos percebido isso. O número de processos não aumentou. E se vier a aumentar, eu acho que a grande vantagem que nós temos hoje é a recuperação extrajudicial e a possibilidade de mediação extrajudicial. Ou seja, são caminhos alternativos à judicialização. Isso é importante destacar. Bom, os conflitos empresariais, eles precisam de profissionais especializados. Então, obviamente que a solução da arbitragem, ela sempre foi uma solução especial, uma solução profissional e, evidentemente, uma solução mais cara. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil é que nós tivemos um grande aumento do número de arbitragens e, evidentemente, o corpo de profissionais não foi aumentado na mesma proporção. Então, eu acredito que um problema que se revelou na arbitragem é que os processos arbitrais começaram a demorar um pouco mais. Então, uma vantagem que se atribuía à arbitragem, que era a solução mais rápida, acho que ela deixou de existir. Nós não temos processos arbitrais tão ágeis como antigamente. Então, pode ser que esse seja um fator que leve os empresários, os seus advogados, a se voltarem para o judiciário. Aí vocês podem perguntar, bom, o judiciário está preparado? Nós temos varas empresariais, temos juízes especializados. Então, do ponto de vista da capacitação, o judiciário tem profissionais. Mas, evidentemente, se aumentar o número de processos relativos a conflitos societários, a gente pode ter um problema também de falta de juízes na quantidade necessária para dar vazão a esses processos. Então, capacitação nós temos, mas quantidade hoje não temos. Essa é a realidade. Olha, a questão relativa ao passivo tributário é muito importante, né? Nenhuma empresa pode deixar de pagar os impostos regularmente. Se a gente permitir que qualquer empresa se recupere sem regularizar o endividamento fiscal, nós vamos estar passando uma mensagem errada para a sociedade, que vale a pena deixar de pagar impostos. E a sociedade depende dos impostos para os serviços públicos essenciais. Então, em que medida nós devemos tratar isso quando a empresa está em crise? Nós temos que exigir a regularização do passivo tributário na totalidade? Acredito que não. Mas também podemos dispensar o empresário de se manter regular do ponto de vista fiscal? Também acredito que não. A solução deve ser intermediária. E isso tem ocorrido na prática, com legislação permitindo parcelamento de dívida tributária, transação tributária. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem se mostrado disposta a adotar soluções específicas. Então o caminho é o caminho do meio, a moderação, não dispensar completamente o devedor da regularização do passivo fiscal, mas também não exigir aquilo que é impossível. A solução é negociação, a solução é parcelamento e transação tributária. E eu acho que a legislação está caminhando nesse sentido. O grande problema de se colocar o fisco na recuperação judicial, como qualquer outro credor, é que o crédito dele é diferente dos créditos dos demais. Então nós temos aí um crédito público
E seria preciso criar uma classe específica para esse credor. Me parece que algumas travas deveriam ser criadas. Por exemplo, o fisco não pode abrir mão totalmente do seu crédito. O fisco pode permitir o parcelamento. O fisco pode dar desconto de até 50%. Mas não pode ser permitido que credores privados decidam a respeito do crédito público. Então tem que ter uma classe específica e um tratamento especial para o fisco. Mas seria possível sim a inclusão. Isso depende de negociação, de convencimento do parlamento, não é uma coisa simples, tanto que não passou na última reforma legislativa, né?